Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um evento da série Monografias em Debate. Eu lembro a todos que essa série é promovida pelo LAPET, Laboratório de Pesquisas em Teoria da História e Interdisciplinaridades, um laboratório sediado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mas com membros do Brasil inteiro. Inclusive, eu chamo a atenção para que quem estiver interessado em entrar no nosso laboratório, basta enviar para o e-mail do laboratório, que vai ficar exposto no chat daqui a pouco, seu nome completo, CPF, link do currículo Lattes. Com isso, nós vamos inscrevê-lo oficialmente no laboratório junto ao Diretório de Grupos de Pesquisas do CNPq. O laboratório ele é interdisciplinar, aceita pessoas de formações diversas, embora a gente tenha uma parte forte em história, mas, na verdade, ele é interdisciplinar na sua proposta. E, além dessa série Monografias em Debate, nós promovemos outras séries, como, por exemplo, a série Teses em Debate, a série Cinema História, que estuda relações da história com outras mídias. Promovemos também alguns cursos de teoria da história e assim por diante. Essa série Monografias em Debate, ela tem por objetivo trazer a público, em um ambiente de debate, monografias interessantes que foram defendidas na rede de universidades no Brasil. Inclusive, quem estiver assistindo essa palestra, seja aqui nesse momento online, seja no momento posterior através da gravação, e quiser participar da série, pode fazer a mesma coisa, pode mandar a sua proposta para o e-mail do nosso laboratório e nós vamos viabilizar a proposta da monografia ser apresentada aqui. Não precisa nem necessariamente ser a monografia inteira, pode ser um aspecto dela, um aspecto que atravessa a monografia. Esse evento de hoje é o último da série desse ano de 2021. 2022 vamos iniciar uma nova série e estamos aí coletando novas pessoas para fazerem as suas apresentações. No evento de hoje, nós vamos receber como palestrante Ana Carolina Cavalcante, que inclusive já esteve aqui, só que na outra série, que é a série Teses em Debate, já que ela apresentou naquela ocasião a tese sobre a relação da censura com a escrita de autobiografias de celebridades, por exemplo, meio musical, meio desportista e assim por diante. Essa palestra anterior também está registrada nos nossos canais de YouTube. Quem se interessar pode procurar. A de hoje também envolve a questão da censura, já que a Ana Carolina tem se especializado nessa temática de relações da história com censura. A de hoje discute uma questão: faixa etária é censura? A Ana Carolina Cavalcante, ela se graduou em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde ela defendeu a monografia que aqui se apresenta em um dos seus aspectos. Depois, tirou o seu mestrado também em História, também pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, estudando o tema que eu acabei de comentar, que também já está registrado na nossa série em debate. É professora do ensino fundamental e médio. E atualmente está iniciando também uma nova graduação em Direito. Eu estava comentando com ela que é uma das grandes especialistas aí, que está se anunciando nessa questão de censura, história e censura. Então, nós vamos passar nesse momento a palavra para ela, e eu lembro a todos que estão nos assistindo que depois da fala inicial, que deve demorar entre 45 minutos e uma hora, na segunda hora é o momento do debate. Nesse momento, todos que aqui estão presentes podem fazer suas colocações
podem fazer perguntas ou comentários, seja tomando a palavra, seja registrando no chat seus comentários. Aí a nossa equipe vai ler os comentários para aqueles que não quiserem falar no microfone, nós lemos. E quem quiser tomar a palavra também pode. Então, nesse momento, eu passo a palavra já agradecendo a Ana Carolina Cavalcante. Obrigado, Ana. Ana, boa tarde. Professor, boa tarde, gente. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui apresentando mais um trabalho. Né? A apresentação de hoje é a minha monografia, uma parte dela, e foi quando eu comecei a questão da censura. Né? Aí vamos contar aquela historinha para vocês entenderem onde eu me encontro. Né? A gente, ao longo da graduação, né, vai estudando diversos aspectos da história do Brasil. Inclusive, a questão da censura, que é muito focada nos momentos mais repressivos da história. Né? E aí, vamos falar um pouco sobre isso também, para poder contextualizar aqui o nosso tema. E eu sempre fiquei muito em dúvida sobre essa questão da censura, eu sempre gostei muito desses temas mais de ditadura, de momentos de repressão, assim, né? De como o governo, como a política, ela se comporta nesses momentos, até eu chegar no momento da censura. Por quê? Né? A gente tem censura, né? A censura ela é muito antiga. A censura ela tem início lá em 1540, pode-se dizer oficialmente, com a Inquisição, quando a Inquisição lança um édito para poder tentar controlar as questões de moral, bons costumes, o que era falado, né, para você controlar iniciativas contra o governo, contra a igreja, principalmente. Né? Então, desde muito cedo, você tem essa tentativa de controlar a fala, de controlar as informações, o que vai ser dito, como vai ser dito. Né? No Brasil, a censura ela tem início oficialmente em 1702, em quando você tem um decreto para tentar conter as informações vindas da Europa, né? Para você tentar conter rebeliões, iniciativas que demonstrem uma certa ideia de liberdade. Então, você começa a ter ali uma tentativa de controle de informações para que as pessoas da colônia elas não recebam essas informações e queiram descobrir que podem ser independentes, por exemplo. Então, era para tentar controlar esses impulsos. Né? Em 1808, a gente tem, né, a vinda de Dom Pedro, a chegada da corte, e você tem a censura sendo oficializada no Brasil. Né? Ela é oficializada com a criação da imprensa régia. Né? Ao se criar a imprensa, no mesmo decreto você se cria a censura a ela. Para quê? Para tentar justamente controlar os impulsos dos jornalistas, né? Para que as pessoas pudessem ter uma noção do que poderia publicar, do que não poderia, e tentar controlar aquele pensamento para continuar na monarquia, para continuar todo aquele processo de exploração de Portugal. Né? Então, você coloca uma censura para poder controlar o seu povo. Depois, você tem também essa censura existindo nessa mesma lei de 1808 ao longo de todo o Império. Né? E aí, no Império, você tem essa censura sendo mais marcada, principalmente em teatro, em diversões públicas, mesmo lá na época do Império, e também um pouco focada nos jornais. E aí, durante o Império, a censura ela funciona em ondas. Tem momentos que ela está mais repressiva, tem momentos que ela está menos, né? Principalmente ali dependendo da atuação do rei. Né? Quando ele vai de encontro aos interesses da elite, ele é mais detonado nos jornais, e com isso você tem um aumento da censura. É mais ou menos assim que essa onda funciona durante o Império. E aí depois a gente estuda a censura durante o Estado Novo, com departamentos de imprensa e propaganda,
né? Vargas lá, que controla, que tenta transformar a música e a propaganda como uma forma de melhorar, né, o governo, de fazer propaganda do governo. Então, ele utiliza a censura para poder tirar aqueles críticos ao governo e, ao mesmo tempo, utiliza o departamento para lançar músicas que valorizem o papel do trabalhador, que valorizem aquele ideal de homem brasileiro que está sendo criado naquele momento. Né? E aí, para quem tem curiosidade, a música do Bonde de São Januário é sempre um bom exemplo disso, né? Que você teve justamente uma alteração na letra da música pelo departamento para poder dizer que o trabalhador é o esperto que acorda cedo e vai trabalhar, e não, como dizia a versão original da música, o trabalhador era mais um otário que estava acordando cedo para ir trabalhar. Né? Então, ela funciona através dessas mudanças também na música para poder mudar a mensagem. E, por último, que eu acho que a gente tem mais contato, propriamente dito, principalmente quando estuda, é a censura vigente durante a ditadura civil-militar, que ela se apresenta de algumas formas. Né? Você tem a censura direta, com AI-5, que é aquela censura que veta, propriamente dito. Você tem a censura às diversões públicas, você tem a censura política, você tem a censura aos jornais, né? E você tem a autocensura, né? Os jornais, os jornalistas, às vezes, com medo de serem censurados, eles se autocensuravam, né? Para poder conseguir passar pela censura. Tem o que eles chamam de censura de bilhetinhos, que é quando você recebia bilhetinhos na mesa dos jornais lá para indicar, isso aqui não pode ser publicado, aquilo ali não pode ser publicado. Então, durante o período da ditadura, a gente tem uma variedade de tipos de censura coexistindo ali ao longo do período, dependendo dos anos, de uma forma mais agressiva ou menos agressiva. E aí, né, tem todo esse período da ditadura, e em 1988 você tem a Constituição que veta a censura. E acabou a censura. Durante a graduação inteira, eu sempre fiquei me perguntando: a censura acabou? Por que ninguém fala? Todos os historiadores, de uma maneira geral, mais ampla assim, falam da censura até a reabertura política, mas ninguém vai além. O Carlos Fix insinua que existe uma censura pós-ditadura, mas mesmo ele também não foca muito nisso. E isso sempre ficou me questionando. Como eu não tinha uma resposta, como eu não consegui uma resposta, eu fui atrás da resposta. Então, por que essa questão era muito importante para mim, né? Assim, para chegar a pesquisar? Durante a ditadura, você tinha cursos de censura. O negócio era muito profissional. Você tinha um curso, né? Tem um documento que mostra a apostila do curso que eles faziam para ser censor, com um indicativo, tipo, quando aparece tais palavras, você já censura, entendeu? Tem um indicativo, fala mal, você já censura, você não precisa do contexto. Você pega aquelas coisas específicas e já vai para a censura. Né? Então, tem alguns dados de que eles censuravam cerca de 2.000 letras de músicas e mais de 100 seriados por mês. Não são 2.000 músicas ao longo de todo o período. São 2.000 músicas por mês durante todo o período. Né? E isso, censuras totais, mas você tinha muita censura parcial. Tipo, troca essa palavra, muda essa estrofe, isso aqui não está legal. Né? Isso também existia ali. Não era só aquela censura que vetava, no caso, a música completamente. Né? Tipo, passa isso aqui, como o Getúlio Vargas fez, né? Vamos alterar isso aqui, vamos encomendar aquilo ali. Né? E aí você tinha esse curso para censor que ensinava exatamente isso. Eu acho esse curso sensacional. Eles formavam coisa de 200 pessoas por curso, 200 censores. E qualquer pessoa podia fazer o curso de censor. Né? Assim, acho que eles só exigiam um ensino fundamental, né?
e aí você já podia fazer o curso para se tornar um censor oficial. E, né, então, a censura ela era muito ativa durante esse período. Para acabar o período, acabar a censura. Aí eu encontrei, né, nesses estudos sobre, vamos falar da Constituição. É uma baita fonte histórica, realmente. Você tem lá Constituição, todo mundo fala, artigo 5º, né, todos têm o direito de se expressar, ele está aí daqui a pouco, acabou a censura. Mas eu achei um fato muito curioso também, que durante a discussão com a Constituição, que no caso foi no período da Constituição Constituinte, a gente tem 2 projetos de emenda à Constituição. Né? O primeiro, ele alteraria o artigo 12 da Constituição, colocando que é vedada a censura ou supressão total ou parcial a espetáculos públicos, a programas de telecomunicação e a toda e qualquer manifestação cultural e artística. Se vocês forem olhar a Constituição, isso aí a gente vê que não está lá. Então, pesquisando, eu verifiquei que esse projeto ele não teve apoio. Não tiveram pessoas assinando ali para poder apoiar aquela medida e ela entrar na Constituição. Tanto é que a gente tem apenas o artigo 5º, que a gente vai ver que é um pouco diferente dessa proibição de censura parcial ou total. E, né, o que me deixou surpresa na época foi encontrar esse outro projeto de lei que manifestava a defesa da censura para diversões públicas, né? Que seria uma censura vinculada ao Departamento de Justiça Federal, né? E, contrário a que acabava com a censura, esse projeto ele teve o apoio de 67 mil pessoas, né? Então, 67 mil pessoas assinaram em acordo com esse projeto que ele fosse para frente. Né? Ele andou 1 ou 2 instâncias, ele acabou sendo vedado de entrar na Constituição, mas o fato é que um projeto de lei que tentava instaurar um tipo de censura chegou aí para frente na discussão da Constituinte, né? E com um número considerável de apoio, 67 mil pessoas, né? E o argumento que eles utilizavam era de que uma das funções do Estado é a preservação dos princípios éticos, né? E que é indispensável o Estado estar ali controlando a vida em sociedade, porque o Estado tem que defender os costumes sadios, a manutenção da nacionalidade e da ordem social. Esses eram os argumentos desse projeto de emenda, tá? E que isso só poderia ser feito por intermédio de um organismo estatal, né? Que seria capaz de evitar os abusos e coibi-los. Então, na discussão, em 1988, na discussão da Constituinte, você tem uma parcela da população concordando com a necessidade do Estado de manter uma censura às diversões públicas, né? Porque só o Estado teria capacidade de controlar essas diversões públicas. Essa emenda também acabou não entrando na Constituição, né? Mas o interessante foi que ela conseguiu avançar com o apoio da população, né? O que a gente pensa que depois de tanto tempo de censura, ninguém iria querer mais censura, né? Mas o fato é que essa censura à diversão pública, ela teve um apoio, né? O que se estabeleceu foi o artigo 5º da Constituição Federal, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo a todos a inviolabilidade de direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E o inciso 9, que diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Então, você vê que teve uma mudança ali do projeto da Constituinte para o que foi efetivamente para a Constituição. Né? Então, é livre a expressão intelectual, é livre a expressão artística, científica e de comunicação. Né? Eu diria que parece que saber
entrou mais leve do que a própria proposta, em que vetava, em que proibia, sabe? Você entra mais para a linha da liberdade de expressão do que propriamente de você proibir efetivamente a censura, como estava no projeto. Né? E aí entra a questão da classificação indicativa. Né? Por quê? Porque lembra lá a questão do pessoal que apoiava uma censura de versões públicas? Quem for mais velho aí vai lembrar que até o ano 2005, 2006, quando a gente via um programa de TV, aparecia lá, censura 16 anos, censura 14 anos. Né? Hoje em dia aparece classificação indicativa, tanta idade. Por quê? Porque a gente entrou, a Constituição, a classificação indicativa, essa censura, ela foi contemplada, ela está contemplada na Constituição, né? Ela se define como uma classificação indicativa para categorizar a faixa etária, definir a faixa etária de exibições audiovisuais, jogos eletrônicos e jogos de interpretação. Isso é o que está na legislação. Então, durante muito tempo, você teve essa questão lá, censura 16 anos, censura 14 anos. E o que é isso? Entra uma discussão entre essa questão do é recomendado é justamente por conta dessa discussão. Porque aqui, ó, na imagem, a gente tem, ó, censura 14 anos, né? Em um show. E em 2006, a gente tem o lançamento, 2006 e 2010, que foi o lançamento e a atualização, do Manual da Classificação Indicativa. Porque durante muito tempo se questionou exatamente isso. É censura ou é indicação? Né? Por quê? Vamos lá. Você está indicando, censura 14 anos. Então, só pessoas acima de 14 anos podem assistir aquilo. Mas quem está decidindo aquilo? Né? Para um show, para um filme, para um jogo, né? O que essa classificação ela leva em consideração? Né? A classificação indicativa ela leva em consideração várias questões. Por exemplo, tem conteúdo sexual, mas ele não leva em consideração o contexto. Tem uso de drogas. Tem alguém ali usando drogas e acabou a classificação. Vamos botar lá 16 anos. Né? Porque cada idade entra com algumas categorias. E aí, eles não levam em consideração, e essa foi a grande discussão, o contexto. Né? Beleza, tem alguém interessante, tem alguém ali com uso de drogas, mas qual é o contexto? Está sendo condenado aquele uso de drogas? Como é que aquilo está sendo passado? Está mostrando como uma coisa benéfica, uma coisa prejudicial à saúde? Não importava o contexto, né? Já era automaticamente censurado, né? Controlado ali dentro da classificação. E aí, ao você não discutir essa questão do contexto, você acaba censurando, de certa forma, um documento, um filme, um audiovisual. Porque, às vezes, a mensagem que quer passar tem tudo a ver com aquela faixa etária. E não necessariamente aquele contexto, aquela imagem de, às vezes, 1 minuto, 2 minutos, tira todo o restante do filme, da obra de contexto. Então, muito se questionava acerca dessa questão de censura. Outra coisa, os pais não teriam liberdade para colocar os seus filhos, dependendo da criação, para assistir determinada obra, para jogar determinado jogo, né? Então, muito se falou dessa questão do Estado ter o poder de mandar dentro da minha casa. Né? Ele decide que é 10 anos, então meu filho menor de 10 anos não pode assistir. Ele decide que é 14 anos, então meu filho menor de 14 anos não pode assistir. E aí a gente tem uma discussão acerca disso, porque muitos dizem que é censura, outros dizem que é indicação. Então, dentro dessa discussão, se criou esse manual da classificação indicativa, que elaborava a seguinte questão: nós não estamos te obrigando a aceitar o que estamos colocando, né?
Aí por isso que eles falam agora que é recomendado, né? Não são eles que decidem, eles estão apenas indicando, mostrando, deixando ali a opinião deles, mas cabe aos responsáveis decidirem, né? Essa foi a discussão por trás da questão na época de 2006, entre 2006 e 2009, né, que entrou essa discussão depois do primeiro manual de classificação, né, que era mais impositivo. E aí você tem esse manual da nova classificação colocando como, não somos, né, e aí você teve uma discussão, não estamos censurando, não estamos definindo, estamos indicando. E aí agora você tem mais numerações, que antes era o livre da ETC 18, né? Então você tem uma faixa maior de opções, entra como uma classificação indicativa, não proibitiva. Então, agora você pode, por exemplo, vai no cinema, o responsável assina para que a pessoa, o menor, possa assistir determinado filme, se responsabilizando, porque é apenas uma indicação, né? Não é mais uma coisa proibitiva. Porque o que ficava muito em voga nessa questão era quem pode decidir se o filho assiste ou não determinado filme? Sou eu ou é você? Sou eu que crio ou é você, né, que governa? Você que decide. Porque, né, a gente tem algumas questões, alguns debates bem polêmicos, né, como a questão da mulher que levou a criança para assistir a exposição em que tinha um homem nu, né? Isso entrou muito em debate com essa questão da classificação indicativa, né? De como você identifica aquela obra, de como você identifica, no caso dessa questão, o corpo nu, né? Se é uma questão erótica ou é uma questão biológica. Né? E tudo depende muito da criação, tudo depende muito da forma como a informação está sendo passada. Então, desde 2009, você tem essa questão da indicação, da classificação indicativa e não mais da censura. Então, você só vai ver recomendado para ou classificação indicativa, tantos anos. Né? Com essa questão da classificação indicativa, e por isso que eu falei que o trabalho vai até um pouco além disso, eu fiquei pensando sobre como essa discussão de censura ela virou uma coisa muito indireta, muito complicada de se perceber, né? E então eu resolvi ir um pouco além, né? Eu queria entender a censura propriamente dita, essa censura na Nova República, porque o último resquício foi o da classificação indicativa que mudou em 2009. Para tentar entender um pouco o resquício disso, eu fui para a pesquisa. Recomendo, para quem gosta de trabalhar com revistas e jornais, a hemeroteca digital. É rica, né? Assim, é um paraíso para o historiador. E eu utilizei a hemeroteca digital para tentar fazer um mapeamento de informações sobre censura. Eu usei o Jornal do Brasil e usei o período de 2000 a 2010. 2010 foi o ano em que ela parou de ser um jornal físico e passou a ser digital. Então, eu utilizei esse período de 10 anos para poder tentar entender, além dessa questão de classificação etária, como a censura ela existe, como ela se apresenta de fato. Né? E durante essa pesquisa eu encontrei 20 mil resultados, que de primeira assim, deu aquele susto. E 90% dessa censura que aparecia nesses resultados estava como sinônimo justamente de classificação etária, né? Que você tem ali até 2006 e depois de 2009 ainda aparece em alguns resultados essa censura como sinônimo de classificação etária, porque você via que eles estavam tentando justamente se desvincular da ideia de censura, né? E dentro desses 20 mil resultados, eu selecionei 13 notícias, né,
para tentar entender como que, além dessa questão da classificação indicativa, que você teve essa discussão, eles decidiram tirar a ideia de censura para se afastar da ideia de proibição e colocar a ideia de indicação, como ela poderia aparecer? Né? Ela existe, de fato, porque a gente para em 88 e pós-88. Então, eu procurei um período muito recente. Né? Há quem diga que não é história. Mas um período muito recente, justamente porque eu achei, particularmente, que procurando períodos recentes eu fosse. Na verdade, eu não fosse encontrar nada. Né? Mas me surpreende com algumas coisas, então eu trouxe aqui para mostrar. Né? O que eu percebi? Né? Em todos esses resultados, principalmente os selecionados, eu percebi que a censura ela tem duas características principais pós-88. Ela é particular. Ela não pertence mais ao governo, não é mais o governo que decide. São as pessoas que tentam censurar. São as pessoas que buscam se proteger ou censurar por algum motivo. A censura de hoje também é judicializada. As pessoas elas entram no processo para poder proibir essas informações de serem veiculadas. Você não tem mais aquela censura estatal, mas de fato você ainda tem um tipo de censura indireto ali, permeando a sociedade, fazendo com que a sociedade queira defender os seus interesses e censurar as informações para poder manter os seus interesses resguardados. E eu dividi esses encontros em algumas categorias. Né? A primeira é a censura que defende uma instituição. Né? Nós, no Brasil, nós somos um país com instituições muito fortes, né? Assim, instituições que tentam se proteger. E eu trouxe 3 casos de censura ou tentativas de censura, porque você tentar proibir uma coisa também, se você tivesse sucesso, seria uma censura, mas mesmo sendo uma tentativa, você tem o artifício da censura sendo utilizado ali. Né? Foi judicializado, foi por um interesse particular, né? Foi por um interesse de instituição. Né? Então, a primeira questão que a gente tem foi uma tentativa de censura do filme Tropa de Elite, que é um filme, né, sucesso no Brasil. Mas antes dele ser lançado, você teve uma tentativa de policiais militares que entraram na justiça para tentar proibir o lançamento do filme, com o argumento de que o filme ele prejudicava a imagem da instituição. Né? Sim. Então, você tem uma nova censura surgindo, particular, nesse caso, para tentar proteger a instituição. Né? Por isso que eu falo, é uma questão de tentativa. O artifício foi usado, a estratégia foi utilizada, não chegou a ser efetivo, mas ainda assim você teve toda a estrutura ali sendo utilizada para tentar censurar o filme. Lembrando lá do artigo 5º, é livre a expressão artística, intelectual, para obras literárias e audiovisuais. Né? E ainda assim, eles tentaram justamente com essa questão de macular a imagem da instituição. Um segundo exemplo foi a do filme Dogma, também um filme muito bom, que a igreja alegou que maculava a imagem da Igreja Católica. E o filme Dogma mostra uma mulher que sofre estigmas da igreja. Sofre estigmas da igreja, né? E a igreja alegava que você, com a imagem de uma mulher, né, vários artifícios dentro do filme, afetavam a imagem da Igreja Católica, a imagem da instituição. Né?
você teve a tentativa de censurar esse filme, chegou a ter algumas ameaças, algumas coisas. O filme acabou sendo liberado. Ele foi proibido em 2 países, mas ele acabou sendo liberado nos demais. E com isso, você teve aí. O filme, inclusive, foi um sucesso na época, anos 2000, inclusive. Né? E a terceira foi também foi uma organização católica que entrou na justiça para proibir a exibição de um quadro na exposição do CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio, porque eles disseram que era um desrespeito à instituição cristã. A imagem desse quadro que está aqui na fonte, né, que seriam duas cruzes que teriam formatos de falo, né? E com isso ele estaria desrespeitando toda a crença e a própria instituição. Esse filme foi antes de 2000, por isso que não está aqui. Igual um outro ponto também. Aí o CCBB acabou retirando a obra da exposição, né? Então aí a gente pode entender como a censura efetivamente, né? Você tem uma obra de arte, teria que ser livre, porque não está afetando, cada um interpreta a sua maneira, mas que foi censurada e aí a exposição acabou sendo... a obra acabou sendo retirada da exposição. O nome da obra é Desenhando com Terços. Né? E aí fica a questão, obras de arte interpretativa, mas o fato é que a direção do CCBB acabou optando por retirar a obra da exposição. Né? Então, além da questão da instituição, eu consegui encontrar algo que dá para categorizar como uma censura moral, uma censura aos bons costumes, à boa imagem. Né? Um primeiro exemplo que eu trouxe, que é um clássico, né, que é a censura do beijo entre 2 homens numa cena de novela. Né? Eu trouxe um, mas na verdade você teve 5 beijos sendo censurados ao longo da década dos anos 2000. O primeiro que efetivamente foi ao ar, eu acho que foi em 2019. Né? Então você teve até a gravação da cena, mas aí aqui, neste caso específico, entraria como aquela censura dos bilhetinhos, aquela censura indireta. Ela não foi judicializada, mas chegou uma ordem para que isso não fosse ao ar. O beijo chegou a ser gravado, mas você teve um impedimento para que a cena fosse ao ar, porque afetaria a moral e os bons costumes da sociedade. Então, aí a cena ela foi cortada do último capítulo da novela, que seria a novela América. Né? Outra questão que se enquadra um pouco nessa moral foi o que afetou, no caso seria a moral do Brasil. Que a gente tem um episódio dos Simpsons, que ele é censurado no Brasil até hoje, né? Que é um episódio em que eles estão naquela, né, sátira dos Simpsons mesmo, falando que eles viajaram para o Brasil. O episódio não se passa no Brasil, mas eles contam que vieram para o Brasil e que o Brasil é o lugar mais nojento que eles já visitaram. E aí a empresa censurou e esse episódio dos Simpsons ele não é transmitido no Brasil porque afeta justamente a imagem do Brasil e isso não seria benéfico para a sociedade. Então esse episódio ele é censurado da Fox brasileira. Então você não tem, você só encontra ele na internet ou para quem consegue acessar de outros lugares do Brasil, do mundo. Né? Uma outra questão, e a gente tem a do Cristo, que é de antes de 2000, né, que talvez seja mais famosa, mas você também tem uma censura no Carnaval. O desfile da Viradouro,
que estava mostrando, e eu acho que esse é o principal marco para a gente que é historiador, né? Porque era um desfile da Viradouro que falava sobre o Holocausto, né? Na verdade, ele trazia vários momentos da história. E uma coisa que marcou muito foi o Paulo Barros, na época, falando que história não se faz só com imagens bonitas, né? A gente precisa conhecer o outro lado da história para poder não repetir, né? Então, ele trouxe, né, o carro alegórico em que se daria as vítimas do Holocausto nazista, o que por si só é uma imagem mais chocante, sim. E esse carro alegórico acabou sendo censurado, proibido de entrar na avenida por ser uma imagem muito chocante, né? Por não ser uma imagem feliz, uma imagem alegre, que foi quando ele justamente falou: a história não é só feita de bons momentos. Ele estava tentando mostrar justamente os dois pesos da história, porque a gente tem que relembrar aquilo que foi vivido para que a história não se repita. Por isso, ele entrou no carnaval com o carro alegórico de baixo, né? A figura representando Tiradentes e a imagem liberdade, ainda que tardia, não se constrói o futuro enterrando a história, né? Então, no lugar do carro do Holocausto, ele fez esse carro com as pessoas amordaçadas para poder denunciar a censura que ele sofreu ao tentar trazer a história para a avenida, para ajudar a contar a história dele. Você tem também, antes de 2000, a imagem do Cristo Redentor, que foi censurada, e ele entrou tampado na avenida, né, também por uma questão, uma outra censura, porque afetava a imagem da igreja, mas isso foi antes do período estudado. Mesmo proibido olhar por nós, exatamente. Eu achei que tivesse sido nesse período, mas foi até antes. E, por último, o que eu encontrei, que foi mais surpreendente entre todos, foi alguns casos do que a gente pode considerar censura prévia, propriamente dita, né? Aquela censura que a gente conhece dos tempos que a gente estuda, dos tempos da ditadura, que é a censura à imprensa, né? Então, a gente teve um caso de censura ao Correio Brasiliense, ao jornal, né? No ano de 2002, que a reportagem estava relacionando uma pessoa importante numa reportagem e um oficial de justiça disse que o jornal não tinha autorização para publicar informações a respeito daquela pessoa, né? A direção do jornal mudou. Nisso que a direção do jornal mudou, você, sem indicativos de que o jornal ia publicar o nome da pessoa, um juiz manda um oficial de justiça para a redação do jornal e ele fica durante 4 horas analisando a impressão do jornal para confirmar que o nome daquela pessoa não vai ser publicado no jornal, né? Sendo que você não tinha uma reportagem pronta, nem um indicativo sério de que aquela matéria fosse ser efetivamente publicada, né? E você ter um censor na sua redação de jornal, esperando o seu jornal ser impresso para confirmar que você não vai fazer isso, eu acho que lembra bem aquilo que a gente estuda de censura repressiva, de censura prévia, e que vai justamente de encontro lá com o artigo 5º da Constituição, né? Porque o artigo 5º, ele diz que você pode falar, mas você vai arcar com as consequências depois. No caso, se for mentira ou se for ilegal, você pode até ser preso por isso, né? Mas mandar um oficial de justiça verificar as informações antes da publicação, isso é efetivamente uma censura, né? Outro caso foi do Jornal da Tarde, né?
que resolveu que estava verificando irregularidades no Conselho de Medicina, do Conselho Regional de Medicina, né? E proibiu de que a informação ela fosse publicada, porque ali tinha nomes importantes. E o argumento do oficial de justiça, lembra que eu falei daqui do juiz, lembra que eu falei, censura judicializada, era de que ele estava assegurando o direito de ampla defesa das partes, né? E aí eles pediram 72 horas para analisar as informações que seriam publicadas antes do jornal publicar. Então você tem aí de novo o jornalismo perpassando por um tipo de censura, né? Daquela censura que a gente conhece, né? E que a gente estuda, uma censura mais efetiva. Por quê? A informação deveria ser publicada. Se tivesse alguma irregularidade, a justiça entraria depois. Se a justiça entra antes da publicação da informação, você tem uma censura. Em Alagoas, em 2000, você também tem outra decisão, que dessa vez foi uma censura sobre o Globo Repórter, né, programa da Rede Globo, que eles proibiram a reportagem de ir ao ar, que falava sobre o submundo dos garotos de programa de Alagoas. E relacionava essa questão com um político influente da época e da região. Então, se entrou na justiça para se proibir que aquele nome fosse noticiado. E com isso se proibiu toda a reportagem. E aí a reportagem acabou não indo ao ar, né, posteriormente. Tem também, olha quantos exemplos de censura, entre aspas, prévia que a gente teve aí recentemente, né? Você tem uma censura ao MST, né? Que o STF publicou a abertura de um inquérito que o MST deu uma entrevista à TV Cultura, né? E aí, como você tinha denúncias dentro ali da reportagem do MST, a reportagem ela foi censurada, o que prejudicou a imagem do MST, porque além da denúncia, você tinha outras partes da entrevista, inclusive fazendo a propaganda da época, que acabou ser a própria propaganda das benfeitoras do MST, que acabou não sendo veiculadas e, com isso, prejudicando a imagem do MST. Posteriormente, né, quando o PT entrou na justiça tentando resolver a situação, tentando ajudar o MST, eles ganharam a causa e a TV Cultura transmitiu a reportagem. Mas, de fato, é que inicialmente, na tentativa inicial, a gente teve a proibição. Um outro caso foi o do quadro CQC, que é um programa humorístico, e eles colocaram, você tinha uma prefeitura no quadro Proteste Já, né? Na prefeitura de Barueri, eles colocaram chips de localização em TVs que foram doadas para a prefeitura e para escolas, né? Eles colocaram chips de localização nesses aparelhos e depois de um tempo eles descobriram que a TV estava na sala da casa de uma das funcionárias da escola, né? E aí tentaram articular para ver a fundo como que a TV doada para uma escola foi, né, acabou na sala da casa de uma funcionária. E aí você também teve uma liminar deles proibindo a exibição do programa, em que eles estavam tentando investigar mais a fundo essa irregularidade. Acabou que, posteriormente, o programa foi ao ar, mas aquela tentativa inicial ela foi censurada, e aí você teve
processo judicial para poder liberar essa reportagem. E por último, mas não menos importante, não, o último não, penúltimo ainda. A gente tem de novo o nosso querido Caetano, a gente falou dele lá no TEDx em Debate, tentando censurar uma revista. Lutador contra a censura nas épocas da ditadura. Quando é contra ele, parece que a coisa não é tão simples assim, né? Então ele tentou censurar uma entrevista numa revista para adultos, em que uma pessoa tinha feito, né, as fotos sensuais, e na entrevista ela disse que tinha tido um relacionamento com o Caetano, né? E aí ele tentou censurar essa revista, impedindo a revista de ir ao ar, para poder tirar a figura dele da entrevista. Mas, de fato, a pessoa tinha provas do que estava falando, ele não conseguiu censurar a revista, mas o fato é que quando o nome dele esteve envolvido numa questão, pode-se dizer, polêmica, numa relação amorosa que viria a público, ele tentou censurar a revista, proibir que a revista viesse ao ar, né? E me lembro que, quando eu estava pesquisando, a revista até vendeu mais pela propaganda do nome dele, né? Depois de todo esse esforço, né? E aí, por último, não menos importante, a gente tem a questão do Roberto Carlos, que foi em 2009, já fechando a década ali, quando ele entra judicialmente para proibir a biografia não autorizada dele, que é a Roberto Carlos em Detalhes, feita pelo Paulo César Araújo, e consegue efetivamente, sem maiores indicativos de proibição, ele consegue censurar a biografia, proibir a biografia dele, que está proibida até hoje. Então, quem comprou, comprou, quem não comprou, só de formas irregulares aí na vida. De fato, ela continua proibida, e foi justamente essa notícia, essa biografia, que deu início lá na minha dissertação, que deu a continuidade para a questão das biografias não autorizadas e a censura através delas, né? Que foi também debate amplo para a continuação de tentar acabar com esse novo tipo de censura que vai aparecendo aí nos enquadros aí da nova república. É isso. Então, a gente tem aí essa censura indireta, particular e bem judicializada ali, bem fora do Estado, mas aos moldes dos interesses particulares de cada um, que é o que a gente tem visto hoje cada vez mais, né, com muitos exemplos. E é isso. Obrigado, Ana Carolina. Nós vamos abrir agora para o debate, as pessoas vão poder colocar suas questões, fazer seus comentários, ou também escrever ali no chat. Mas eu vou começar com alguns comentários, né, até para motivar o debate das pessoas, né? Bom, primeiro eu queria agradecer a Ana Carolina aí pela brilhante palestra e por ela ter trazido uma série de questões importantes, né? Porque a gente realmente, a censura é um problema antigo, né? Porque, como ela mostrou, a censura oficial ela começa em certo momento. Mas a gente pode fazer uma história da censura que provavelmente vai remontar ao início da humanidade, né? Exatamente porque tem diversos tipos de censura diferentes tipos de censura, né? Como, por exemplo, a Ana Carolina estava comentando ali, tem, por um lado, censuras implementadas por poderes diversos, sejam aqueles poderes estatais, policiais, que se investem de uma autoridade para censurar, seja outros poderes igualmente influentes numa sociedade, que foi o caso que ela comentou, por exemplo, instituições, né? Instituições
poderosas, né? Como, por exemplo, um dos casos mais evidentes é a própria igreja, né? Que vem exercendo censura também num tempo tão antigo quanto ela existe. E continua exercendo nos tempos recentes. Mas também é muito interessante, também foi comentado isso, a questão da censura social, quer dizer, a sociedade faz censura também. E os diversos setores sociais. Depois eu até vou fazer um comentário também sobre essa diversidade de setores numa sociedade que pode encaminhar diferentes tipos de censura e ser mais flexível em alguns setores, mas mais tendentes a censurar em outros, né? Mas tem, por exemplo, a autocensura, que é muito interessante, né? Que é aquela quando ela ocorre na época de ditadura, né? Porque você, como por exemplo nos jornais, porque o jornal fica com medo de ser reprimido se veicular determinada notícia. Mas ela também ocorre em diversas outras situações. Por exemplo, hoje a gente vive muito isso. As pessoas têm medo hoje em dia com o poder, os poderes que também atravessam a internet, né? Redes sociais, internet. Então tem gente que tem receios e se autocensura porque teme as admoestações que virão se você falar alguma coisa na internet. Tem já milícias digitais, né? Patrulhas de todos os tipos, né? Então a pessoa já pensa, ao mesmo tempo a internet ela leva a pessoa a ser um pouco destemida e falar tudo que quer, às vezes exageradamente, mas ao mesmo tempo também tem as milícias da internet e as pessoas também às vezes têm receios, né, de se expressar com vistas a esses ao temor com relação a essa censura social, né? E também eu acho que também bem interessante a gente pensar que os produtores de textos e conteúdos eles também se autocensuram de certa maneira, ou conscientemente ou inconscientemente, porque quem produz um texto ou um conteúdo ou uma live também pensa naquele que vai assistir essa live, né? Ou que vai ler esse texto, no caso de um leitor. Então, quem produz um texto não produz sozinho, né? Ele produz pensando no receptor daquele texto, entendendo o texto tanto como algo que é escrito, como algo que é falado, algo que é mostrado em imagem, né? Então a gente vê aí os diversos tipos de censura que atravessam a sociedade. E é também muito interessante essa questão, e que hoje vem muito à tona, entre as tensões entre a liberdade de expressão e o outro lado, que é o discurso de ódio, ou então a calúnia ou a infâmia. E a pessoa que está fazendo a calúnia, ou então que está emitindo um discurso de ódio, às vezes tenta dizer que ela está sendo censurada, porque aquele discurso de ódio ou aquela infâmia está sendo rejeitada, né? Quer dizer, também é interessante ver como que essa ideia da liberdade de expressão ela também é apropriada por setores regressistas, né? Que às vezes estão querendo caminhar um discurso de ódio, né? Aí como aquilo é proibido o discurso de ódio, inclusive legalmente, aí tenta encaminhar um discurso de que aquilo seria uma censura, o que ela está dizendo. Isso também é bastante antigo e interessante, né, de pensar. E, por outro lado, também foi muito interessante a questão, a gente vê aí a vergonha de censurar. As pessoas têm uma tendência a censurar, inclusive instituições, mas têm vergonha. Aí disfarçam, como a gente viu, em não, isso é recomendado, ou então indicado, né? No fundo, são vergonhas, né? Vergonhas do aparelho sensor que receia, não quer ficar com a pecha de estar censurando, aí disfarça isso em outras práticas discursivas. Mas eu também acho uma coisa interessante à medida que a Ana Carolina estava falando, e que eu vim pensando, é que a gente vive numa sociedade onde a censura social ela vai mudando com o tempo e às vezes vai ficando mais forte, e às vezes
vai ficando mais flexível. Por exemplo, a gente tinha, e às vezes é até essa censura social mais flexível, ou ao contrário, mais recrudescedora, ela tensiona-se contra a censura institucional. Por exemplo, os anos 60 e 70, no mundo de maneira geral, e no Brasil também, de certa maneira, tinha uma geração mais flexível com relação a certas questões, né? O sexo, o amor livre, uma série de questões. Era um movimento ali de ascensão ao hippies, né? Uma crítica, de certa maneira. Mas no Brasil a gente estava vivendo uma ditadura militar. Quer dizer, então é bem interessante no caso brasileiro, porque as gerações que viveram o momento onde estava havendo uma censura institucional mais acirrada, porque estava apoiada numa ditadura, de certa maneira, elas foram mais livres e flexíveis para certos temas sociais do que outras gerações, onde já no período democrático, tecnicamente, não há mais censura, mas a própria sociedade gera setores que são mais conservadores, né? Censurando determinado tema. Por exemplo, você trouxe ali um exemplo que também me lembrou bem aquela questão do beijo na novela, né? O beijo na novela que causou uma polêmica, uma censura social, beijo homossexual masculino. Depois teve um beijo homossexual feminino numa outra novela que foi bem aceito. Aí todo mundo achou, num certo momento, muito legal, era entre duas mulheres. Aí, num terceiro momento, houve outra novela onde houve um beijo homossexual feminino, mas entre duas idosas. Eu me lembro vagamente, eu acho até que essa, se eu não me engano, a Fernanda Montenegro é que protagonizava uma das personagens, né? E aí já gerou uma censura social, como se essa segunda camada não pudesse ser aceita. Ah, tá bom, o beijo homossexual feminino, ok, já estava sendo bem aceito, mas o beijo homossexual feminino entre duas idosas já não podia. Então é interessante como essas complexidades vão se juntando nesse âmbito aí da censura social, né? Ou seja, os limites, isso aí dá muito campo, né, para análises, né? Porque realmente está muito longe de ser homogêneo, né? Inclusive a censura social, ela tem seus setores, né? Seus diferentes setores que se comportam de diferentes maneiras com relação a certos temas. E também tem as variações diacrônicas ao longo do tempo, né? Parece que tem gerações que se tornam mais conservadoras do que outro, por motivos diversos, às vezes, né? Às vezes por ascensão de determinadas igrejas, por exemplo, religiões, né? Que mudam o quadro ali de. Porque a religião sempre também foi uma fonte de censura, né? As diversas religiões, né? Desde catolicismo, a islamismo, a protestantismo, a evangélicos, né? E quando muda um pouco a composição de uma sociedade como o Brasil, onde todas essas religiões existem, também às vezes entra também muda o aspecto mais menos progressista, né? Da predominante numa determinada população, né? Então é muito interessante isso, né? Como é um campo rico, né? Para ser investigado esse campo aí da história da censura, né? Tem muita coisa ainda a ser feita, né? E como a Ana Carolina estava colocando, como foi muito impactante a questão da censura no período da ditadura militar no Brasil, acaba atraindo muita atenção esse estudo e se esquece todo um campo muito aberto de diferentes temas possíveis de serem estudados na censura que estão aí, né, circulando até hoje. Bom, eu vou passar para a Ana Carolina fazer alguns comentários e também para motivar vocês a fazerem seus próprios comentários. As outras pessoas que nos estão assistindo aqui, e como eu disse, podem fazer comentários tomando a palavra, podem fazer os comentários no chat, aí a nossa equipe vai ler. Mas eu devolvo também a Ana Carolina
nesse momento aqui também para ela fazer algum comentário em cima de alguma coisa que eu tenha falado, ou outras coisas. Enquanto isso, vocês vão se motivando a colocarem também as questões, tá? Essa é uma das partes mais ricas aqui dessa série, né? Que elas envolvem esse debate, né? Onde sai sempre coisas interessantes. Ana Carolina, tem algum comentário agora nesse novo momento, Sim, diante do que eu sim. falei? Acho que essa questão de entender as gerações é muito importante, né? Porque quando a gente estuda, como estudante, quando a gente estuda censura, parece um caso isolado. Né? Você tem aquela censura específica da ditadura, como se ela só tivesse existido naquele momento, para aquela sociedade. Né? E até se a gente for ver a própria censura da ditadura, ela segue muitos moldes sociais da época. Tem músicas que tinham uma conotação sexual que eram liberadas tranquilamente, né? Principalmente música brega. Então você tinha todo um contexto ali, principalmente nas músicas no popular, do que seria bem aceito pela sociedade e do que seria censurado propriamente dito. Né? A gente tem que entender a censura como o contexto, além da época, como o processo que ela é. Ela não começa do nada e termina do nada. Ela tem um histórico, né? Você falou da questão da história da censura. Ela tem um histórico que tem que ser levado em consideração. A gente cresce com a memória da censura da ditadura militar. Isso é inevitável. Quando a gente fala de censura, a gente remete à ditadura militar, né? Mas a gente não entende o histórico e a multiplicidade de possibilidades da censura. Né? Essa questão de gerações também me remete à questão da própria do que a gente está vivendo hoje. Por exemplo, a década de 90 cresceu com as crianças assistindo na TV aberta Mamonas Assassinas, El Chan, com danças sensuais, com músicas pornográficas, com toda uma cultura que não era, assim, era popular, era apelativo, mas você não tinha aquela conotação sexual propriamente dita. Você tinha as letras com conotação, mas isso não vinha público. E hoje em dia, eu acho que se as pessoas de hoje escutam as músicas daquela época, da década de 90, já vão ter uma visão completamente diferente do que quem viveu naquela época. Né? Você lá vê a Carla Pérez descendo na boquinha da garrafa, entendeu? Hoje você tem uma estrutura social muito diferente do que a gente tem na estrutura da década de 90, do que é socialmente aceito, do que não é socialmente do que não é socialmente aceito. Então isso é uma coisa que realmente tem que ser sempre frisada e levado muito em consideração. Marcele, nós temos comentários. Bom, eu faço a pergunta para vocês, se vocês querem fazer um comentário aqui, tomar a palavra. Pode ser pergunta ou pode ser comentário também. Ou se, ou se ninguém quiser falar nesse momento oralmente, pode também. Eu pergunto a Marcele se já tem ali alguns comentários ali no chat. Como é que a gente está, Marcele? Professor, nós temos alguns comentários aqui, alguns comentários da Milena, e a partir do comentário da Milena, eu também gostaria de fazer uma dúvida. Eu vou ler o comentário da Milena e logo depois eu falo a minha dúvida, porque tem um pouco a ver com o que ela perguntou, com o que ela comentou no caso. Ela fala o seguinte: interessante como a censura ganha novas significações. Hoje tem muita censura digital, também agindo principalmente sobre agentes políticos. E aí ela fala um pouquinho depois no comentário sobre o Instagram bloqueando a live do Bolsonaro e o Twitter banindo a conta do Trump. E aí, a partir disso, eu pergunto se no meio assim da própria questão da censura em si, se existiria algum limite para o que a gente chama de liberdade, né? Porque a gente vê a internet como um ambiente muito livre, um espaço que as pessoas acham que por conta
de não ter assim a cara ali de frente, né? Um ambiente de muita liberdade. E aí as pessoas se sentem livres para expressar diversas opiniões, discursos de ódio e assim vai. E aí a minha dúvida é mais em sentido se por parte assim do governo se deveria existir, que é um debate muito amplo, né? Um debate até complexo demais, mas assim, se na internet em si deveria existir algum tipo de alguma regulamentação, algo do tipo. E a minha outra dúvida também é, fora um pouquinho dessa questão mais digital, é te perguntar, Ana Carolina, se em sala de aula é frequente um pouco dessa imposição do que não falar, do que não trabalhar em sala de aula com os alunos. E aí eu deixo essas dúvidas. A gente tem alguns comentários aqui. Aí, se você quiser responder agora, eu posso ler depois, ou eu dou continuidade. Você que sabe. O que prefere? Não, posso ir respondendo, porque qualquer coisa as pessoas podem ir comentando. Você trouxe dois temas bem interessantes. Né? Essa questão da internet, eu posso dizer, eu tenho acompanhado o debate. Né? A gente tem um debate muito forte, tanto no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos, falando sobre essa questão de liberdade de expressão, de fake news, né? Como controlar as informações, se controlar as informações. Né? Assim, no Brasil, a gente tem o Marco Civil da internet, né? Que é recente, e agora a gente tem também, que saiu esse ano passado, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é justamente uma tentativa do governo de tentar controlar e mapear um pouco o mundo digital. Né? As pessoas, por não darem não darem a cara tapa na internet, assim, né, poderem se esconder atrás de uma foto de um fake e tal, elas acabam se sentindo muito livres para falar o que bem entender. Só que o que muita gente não sabe é que a internet ela não é uma terra sem lei, tá? A gente tem legislações nisso, a gente tem o IP é o RG da pessoa, né? É o CPF, é o endereço da pessoa. Então, a internet é porque, por não ser divulgado, muita gente não vai atrás. Mas a internet não é uma terra sem lei. Você tira um print, você vai numa delegacia de crimes digitais, de crimes virtuais, você consegue o IP dessa pessoa, você consegue processar essa pessoa pelo crime que ela cometeu, tá? Então, assim, você tem uma regularização, e por isso que até, igual ela falou, né, o Twitter, o Facebook, tira essas informações do ar, porque a gente tem uma legislação contra crimes virtuais, e a gente tem agora em discussão projetos contra a propagação de informações falsas. Porque a gente viu, principalmente em 2018, isso foi muito utilizado, e em 2014 também, durante as eleições, que foi quando a gente teve esse boom de fake news. Né? E muito está se discutindo sobre o impacto da fake news. Porque por mais que você tenha legislação que você pode processar posteriormente quem falou, até essa pessoa ser processada, até essa pessoa ser julgada, aquela informação ela já evaporou, já foi propagada. Né? E muitas vezes você não volta atrás, porque aquela informação vai estar na internet. Até a pessoa saber que aquilo não é verdade, muitas vezes a pessoa não busca a informação e vai achar que aquilo é verdade. Né? Principalmente com a popularidade de WhatsApp, de TikTok, que você tem a informação ali. Você não vai atrás da fonte para saber se aquilo é verdade ou não. Né? Uma coisa que eu aprendi no direito é que a gente tem o direito de processar quem quiser. Então, assim, eu não gostei do que a Marcele falou, eu vou ali e vou processar ela. Ela vai se tornar réu de um processo, vai estar nas contas dela, mesmo sem ela ter feito nada, porque eu tenho o direito de processar. Tudo bem que lá na frente ela vai se provar inocente, mas até eu chegar lá na frente, olha o caminho a percorrer. Né? Então, isso está sendo muito discutido, sobre essa questão do impacto das fake news,
da questão da liberdade, dos limites da liberdade de expressão, isso a gente já tem em lei, né? Mas de como você conseguir controlar os efeitos disso, né? Realmente é uma discussão ampla, porque você tem a legislação ela está vigorando, mas ela não tem funcionado na prática na agilidade que deveria, né? Porque o limite entre a censura e a liberdade de expressão ele é muito tênue, né? Ele está ali entre o afetar o outro, afetar o direito do outro. Quando você afeta o direito do outro, já extrapola a sua liberdade de expressão, né? Falar mentiras sobre o outro. Teve um exemplo aí agora de uma apresentadora que foi condenada a 1 ano de prisão porque fez uma fake news sobre um influenciador digital, né? Que associava o influenciador à pedofilia, que é uma coisa grave. Aquela acusação vai estar com ele o resto da vida. Ele vai ter que provar que é inocente o resto da vida. Porque quem pega a acusação não vai atrás para ver se aquela acusação era verídica. Pega só a primeira informação. E isso é muito da geração que a gente está hoje, que é uma geração muito imediatista, né? E aí a gente precisa correr contra o tempo para tentar resolver essa situação. Nas questões de sala de aula, também é um tema bem complicado. Na sala de aula vigora muito a autocensura, tá? Porque, na maioria das vezes, eu tenho um lema próprio, né? Porque, assim, tipo, eu dou aula de história, mas eu também dou aula de filosofia e sociologia. Então, eu estou naquele meio ali de temas polêmicos. Então, eu trabalho com fatos. Eu sempre deixo isso muito claro. É o jeito a minha autocensura ali. Eu trabalho com fatos. A opinião, quem faz é o aluno. Eu mostro e vocês decidem o que vocês vão fazer. Entendeu? E aí, eu me resguardo nos fatos. Eu me resguardo na informação. Mas você tem, sim, eu não digo uma imposição, mas eu acho que o medo do falar, principalmente em termos de filosofia e sociologia, é muito grande, né? E aí, muitas vezes, a gente se censura para evitar temas polêmicos. E o aluno te leva a temas polêmicos em sala de aula. São adolescentes, entendeu? Eles te levam a temas, querem temas polêmicos. Então, o professor também precisa se resguardar. A gente tem muita imposição, mas eu acho que a gente tem que tentar levar com jogo de cintura. A minha estratégia é essa. Eu levo os fatos e coloco um contra, assim, para eles trazerem um debate. E eu trabalho com os fatos, a opinião parte deles, não de mim. Eu nunca imito a minha opinião. Teve até um trabalho que eu fiz, que tem a ver um pouquinho, que eu achei muito interessante, que eu estava trabalhando sobre ditaduras, né? Falando sobre ditaduras. E eu fiz um trabalho com eles, que eles tinham que falar por que devemos seguir a democracia, o lado bom da democracia e o lado bom da ditadura. E você via aquele desconforto deles tendo que arrumar argumentos para defender a ditadura, defender um regime ditatorial, né? Muitos falavam, professora, desculpa, essa não é a minha opinião, mas era o que precisava ser feito, sabe? Mas por quê? Porque a gente tem que entender sempre os dois lados. Porque é aquela questão, é liberdade de expressão, a gente vai lidar com isso, né? A linha entre o acusar o outro, entre discurso do ódio e a própria liberdade de expressão, fica ali no peso. Então, a gente tem que saber lidar com isso. Também. Tem um vídeo muito interessante sobre essa questão de sala de aula, né? É satirizando a questão da escola sem partido, né? Como seria você dar aula de história em uma escola sem partido? Aliás, eu já vi os dois, né? Muito engraçado, né? É que eu não tenho ele aqui, tá meio difícil, não. Eu até colocava aí para quem quisesse assistir, né? É um vídeo rápido, né? É como se fosse uma professora de história e ela está dando aula para uma turma, aí uma aluna pergunta sobre escravidão, aí ela fala que não pode se posicionar porque estaria tomando partido. Depois tem questão do nazismo, né? Chega a ser cômico isso, né?
Mas é verdade, né? Às vezes a gente tem até a impressão que você está vivendo a escola sem batido, né? Mesmo não tendo sido aceita, né? Quer dizer. É isso. E com essa questão do online, muitos pais assistem a aula. Eu vejo, né? Assim, então, eles estão preocupados com o que os professores estão passando. Então, eu acho que é muito, muito importante se posicionar assim, no ponto de, eu estou trabalhando com o que é provado, isso aqui é história, isso aqui não é informação, sabe, de mídia, de WhatsApp, de redes sociais. Isso aqui está aqui, ó, tem como provar, está documentado. Importante. Marcele, temos mais questões? Temos só mais alguns comentários, professor. Já quero agradecer a Ana Carolina pela resposta, tá bom? Foi muito interessante. Tanto a questão da sala de aula quanto a questão da internet também. Obrigada, tá bom? Tem um comentário da Adriane e da Maria Luísa. Não sei se elas querem ler, querem tomar a palavra ou querem que eu leia. Eu posso ler. Tá de boa, pode ler aí. Então, tá bom. A Adriane só comentou um pouco antes aqui na palestra sobre a questão do Caetano, por ele ser conhecido por processar algumas pessoas no Twitter que comentam sobre algumas atitudes um pouco controversas dele. E aí eu lembrei também dessa política de alguns artistas hoje, falando sobre o mundo virtual, né? É a política do bloco. Determinada pessoa fala alguma coisa e aí o artista automaticamente já bloqueia ou carrega um print e aí processa. Tem muitos artistas que são conhecidos por isso, né? Que processam, bloqueiam e processam diversas pessoas por qualquer tipo de comentário. E também tem a Maria Luísa, ela acrescentou um comentário falando sobre quando tentaram censurar um especial de Natal do Porta dos Fundos. Fez uma sátira com Jesus gay. Eu só não recordo muito quando foi essa sátira, mas a Maria Luísa ela acrescentou esse comentário aqui. E por enquanto é isso, professor. Tá bom? O caso do Caetano é interessante, gera também, né, diversos lados, né? Por um lado tem esse lado que foi comentado pela Ana Carolina, que foi a questão de que você fica assim, mas como um dos músicos que lutava contra a censura na época da ditadura militar, agora vai censurar as pessoas, né? Mas por outro lado tem que eu lembrei ali o caso que esse eu gostei, né? Dele ter censurado não, entrado num processo contra o Olavo de Carvalho e ganhou, né? O processo, o Olavo de Carvalho teve que pagar um dinheirão, porque o Olavo de Carvalho é o outro lado, né? Ele sai falando infâmias contra todo mundo, né? O que quer, porque está na internet, mas não só porque está na internet, está lá na internet lá nos Estados Unidos, né? Protegido pela distância, né? Então tem esses casos também que as pessoas confundem, né? De que o dizer que existe a liberdade de expressão não é dizer que você pode falar tudo, né? Contra todas as pessoas livremente, né? Agressivamente, uma série de questões, né? E realmente é uma questão, né? Difícil de balancear, né? Mas Ana Carolina, você tem algum comentário sobre esse Sim, aspecto que só foi para comentado aí? encerrar aqui. Tem essa questão, mas foi o que eu falei, né? Qualquer pessoa pode processar o outro. Então, esses artistas, como já têm advogados, assim, provavelmente recebendo salário, já vai uma leva, assim, vai processando. Que ganhar, ganhou. Né? Mas, de fato, com você, né, o Olavo de Carvalho, tudo aí, de qualquer pessoa, você pode processar qualquer pessoa. Né? O problema é que a maioria das pessoas não sabe e também a maioria não tem condição de bancar os advogados para poder sair processando tudo que falam na internet. Mas, de certa forma, e aí a gente entra, ele está exercendo o direito dele. Né? Se as pessoas estão falando, ele está processando ao juiz para julgar quem está certo e quem está errado. É a questão da censura judicializada. Né? Vai processando. Né? E é interessante. Isso que você está comentando também é uma coisa interessante. A desigualdade social, ela não se dá só no plano econômico, né? Ela se dá também num plano cultural, no seguinte sentido:
nem todo mundo sabe nem como fazer, né, para ir lá processar, ou nem sabe que existe essa possibilidade. Então, determinadas pessoas, né, classes sociais mesmo, é que têm acesso a essa possibilidade jurídica, né? Embora tecnicamente as possibilidades jurídicas sejam igualmente, de um ponto de vista técnico, distribuídas por todas, nem todos têm o verdadeiro acesso, né, à questão jurídica, porque nem sabem, né, nem saberiam como começar, como fazer, né? Fora a questão, claro, dos advogados, né, que são caros, né? Mas, independente disso, a pessoa às vezes nem sabe que pode, né? Como você colocou, né? Nem todo mundo sabe que pode processar qualquer pessoa, né? E nem como poderia dar um passo nessa direção, né? Isso aí, exatamente. E outra questão que vocês citaram aí, o porte dos fundos, né? A gente vai ver de novo esse debate que começou lá em 2019, um pouco um especial de Natal, porque hoje, ou ontem, eles lançaram o especial de Natal desse ano, em que mostra Jesus Cristo na escola e depois visitando um prostíbulo, né? Então, de fato, a gente vai ter aí mais uma questão. Já entrou, na verdade, já entraram com um processo, mas o juiz falou que faz parte do estilo de sátira do Porta dos Fundos. Né? Mas tanto do ano passado, 2019, toda do ano passado, quanto desse ano, foi judicializada para poder ser liberado, justamente por essa questão da informação que está sendo passada na sátira do especial de Natal deles. Marcele, temos mais comentários? Não, professor, tá tudo tranquilo aqui, tá bom? Por enquanto, só isso mesmo. Perfeito. Bom, a gente já está se aproximando aqui do nosso horizonte, que geralmente a gente marca esse horizonte das 2 horas, né? Onde tem no princípio a palestra e depois, na segunda hora, temos aqui esse debate estabelecido. A gente já está chegando nesse horizonte. Vocês ainda têm um tempinho aí para falar, se vocês ainda quiserem, né? Mas eu desde já também já vou comentando que realmente foi uma palestra muito interessante que mostra a censura em diversos aspectos, em diversos ambientes, em diversas dimensões, porque a censura não ocorre só no mundo político oficializado, né? E no âmbito jurídico também. A censura se espraia pela universidade, pela sociedade como um todo. E é interessante sempre pensar assim, né, que o direito de falar ele também é desigual, né? E vai variando muito, né? Porque nem todo mundo pode. Já dizia o Foucault num livro interessante que é o Ordem do Discurso, né? Nem todo mundo pode dizer todas as coisas todo o tempo, né? Quer dizer, é como você estava citando, né? Em determinado ambiente, então, numa sala de aula você não pode dizer certas coisas, em outro ambiente você já pode. Ou seja, então as censuras elas também se diversificam de acordo com essas diferentes aberturas para o discurso sobre algo poder ser proferido em certos lugares e não outros, né? Então, tudo isso é muito interessante, né? E realmente a gente vê aí um campo aberto de estudos, né? Especialidades mesmo, né? Um campo histórico aí importante começar a ser percorrido cada vez mais pelos historiadores, que poderia ser essa questão da história da censura, né? A censura em todos os sentidos, em todos os âmbitos, em todas as suas implicações, espraiando-se pela sociedade de diferentes maneiras, né? E isso foi trazido aí com muita competência e de uma maneira muito interessante pela Ana Carolina Cavalcante nesse dia de hoje. Eu, ainda deixando um espaço aberto para se alguém ainda quiser falar mais alguma coisa, eu já me preparo também para deixar passar a palavra de novo para a Ana Carolina, para fazer seus comentários finais. E também, depois disso, eu também passo a palavra para a Marcele, para ela fazer alguns comentários sobre
a presença ou também sobre outras coisas relativas ao nosso grupo aqui. Então, Ana Carolina, devolvo a palavra a você. Sem censuras. Vamos lá. É isso. Esse trabalho, eu estou tentando dar uma continuidade, porque é um tema muito rico, né? As pessoas, os historiadores, eles focam muito em períodos específicos. A gente não tem né, igual você falou, tipo, uma história da censura. A gente não tem isso. A gente tem até interessante, né? Porque a gente tem enfoques, né? Censura em determinados períodos, em outros mais ou menos. Ditadura militar, você tem a bibliografia mais rica sobre censura que existe, né? Tem muito na era Vargas, mas pouquíssimo nos outros momentos, assim. É um prazer trabalhar com censura, é um prazer trazer isso para vocês. Se vocês gostaram, né, podem pesquisar, a gente precisa de pesquisadores no tema. Qualquer coisa, meu e-mail está aberto aí para quem se interessou. Eu vi aqui uma pergunta da Milena sobre quais teóricos indicaria para compreender mais o assunto. Depende, né? Depende do período. Porque, assim, a Marieta de Moraes Ferreira, ela fala, né, na ditadura militar a gente tem o Marcos Napolitano, a gente tem Marcelo Ridente, num período que foi o apresentado hoje, a gente tem eu, porque eu não conheço nenhum outro historiador que fala sobre censura pós-1988 até o presente momento, eu não conheço ninguém, né? Então, assim, é uma pesquisa que demanda, e foi até uma dificuldade quando eu fui fazer a dissertação, porque eu tive que esbarrar muito na área do direito para procurar temas, porque na área da história ninguém fala, né? Então, né, até em casa aí, temos 2 artigos, e alguns já no forninho. Ana Carolina, inclusive você me lembrou uma coisa, e depois eu ainda te devolvo a palavra para você dar continuidade. Mas é porque a Milena perguntou ali sobre os textos, e você está falando nos artigos que você tem, e a gente está pensando aqui no laboratório a possibilidade, a gente está discutindo com o grupo, de as pessoas disponibilizarem as suas monografias no site do laboratório. A gente abriria lá um espaço de registro, e principalmente as pessoas que vêm aqui, que apresentam aqui o seu trabalho na série Teses em Debate, na série Monografias em Debate, mas também outras pessoas que quiserem. Então fica aqui o convite também, se você quiser disponibilizar a sua monografia, assim como a tese no nosso site, isso será muito bom, né? Mas aí eu devolvo também a palavra a você ainda. Tá ótimo, elas estão online no sistema da Rural lá, já estão aí para pesquisa, né? Mas, de fato, trabalhar com censura, assim, de uma forma ampla, você tem pessoas muito particulares, né? Talvez o nome mais que foque mais no tema da censura, assim, que ele faz um panorama, é o Carlos Chico, né? Ele foca na ditadura, mas ele consegue fazer um panorama geral passando pela censura, o que dá para entender. Então, de início, ele é muito bom. E aí eu me lembrei de um caso, quando você perguntou isso, eu fui de uma palestra sobre censura, né, os moldes da censura no século XXI, e na palestra tinha um desses caras que é o Marcelo Ridente. E aí eu fiquei na palestra, né, até o final lá na casa da Rui Barbosa, para perguntar a ele justamente sobre o que ele pensava sobre censura pós-88, né? E foi o que me fez justamente fazer a monografia, porque ele chegou para mim e falou que ele não tinha informações para poder opinar sobre, porque a pesquisa dele focava justamente no período da ditadura. Então ele não podia nem, tipo, superficialmente abordar uma possibilidade de uma censura após esse período, porque ele simplesmente nunca se debruçou sobre o assunto, né? E aí foi justamente essa resposta dele, né? Esse evento
que me fez debruçar sobre essa censura pós-88, que a gente vê aí que, né, eu acho que nos últimos 5 anos, mais presente, toda semana tem um caso, todo mês tem algo, explode alguma informação de algo sendo censurado, de uma tentativa de censura. Então, acho que são informações, é um tema que pode ser muito explorado, principalmente agora, na última década, que vem ganhando com a internet mais visibilidade, podemos dizer assim. Né? Você consegue ter um acesso mais amplo a casos de informações sendo censuradas, e também porque, antes dessa pesquisa, eu tentei fazer uma pesquisa específica sobre censura durante a ditadura militar, e os arquivos mais importantes, vários arquivos, principalmente sobre ditadura política, eles continuam censurados, porque eles foram censurados por 50 anos, e o Fernando Henrique, em 94, ele botou, acho que foi mais 100 anos de censura aos documentos. Então, nós, historiadores, nossa geração, infelizmente, não vai conseguir ter acesso a esses arquivos aí que continuam proibidos para pesquisa. É isso. Marcele, quer falar as palavras finais aí com recomendações sobre o laboratório? Só alguns avisos, professor. Primeiro, eu quero lembrar o pessoal de assinar a lista de presença, que assim que terminar o evento aqui, a gente finaliza a lista, então quero só lembrar todo mundo de assinar. Também agradecer a presença de todos e todas hoje aqui no evento, agradecer a todo mundo que nos acompanhou durante esse ano nos eventos. Quero desejar um ótimo fim de ano a todo mundo, boas festas. E também que lembrar quem quer se inscrever no laboratório, teu nome associado ao laboratório, é só mandar para a gente no nosso e-mail nome completo, CPF e o endereço do currículo Lattes. E também que a gente vai enviar logo mais todos os certificados das palestras, dos eventos até então. E também lembrar o pessoal de que, para acompanhar as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, que esse é o nosso canal de comunicação, então no ano que vem a gente está de volta com outros eventos, outras séries. E aí, só o pessoal ficar de olho no Instagram, que a gente comunica tudo por lá. E é isso. Agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. Obrigada, Ana Carolina. A palestra foi ótima, a apresentação foi ótima. Tá bom? Muito obrigada, gente. Nesse momento, então, nós vamos encerrar a gravação. Obrigado a todos. Obrigada.